Gente maravilhosa, bonita e querida, vamos fazer a reflexão ou a leitura da Santa Missa de hoje, a primeira leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Falando São Paulo. No caso, ele aqui não estava, tá? Na rua, com a pau na rua, fazendo serviços de obras. A obra dele aqui no caso é outra. Ele estava passando a palavra de Deus, né, em missão, falando, né, sobre Deus para as pessoas. E aí você está numa ignorância, achando que as pessoas que estão falando de Deus não estão trabalhando. No caso, se você fizer uma associação, você vai ver que a treva é a ignorância do ser humano. E muitas vezes a pessoa nem é ignorante, é a treva mesmo da má vontade da pessoa, ou aquela vontade de falar alguma coisa desagradável. Essa é a treva, realmente. Então, bem sabeis, irmãos, que nossa vinda até vós não foi em vão. Então, o Paulo, né, tá falando, nossa vinda, nossa vinda não é em vão, né? Se nós estamos em Deus, nós vamos, de alguma forma, nós vamos levar a fé. Estamos indo e voltando nessa presença, né, de fé. Aí ele continua, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, quantas vezes nós, né, que temos esse propósito de Deus, somos maltratados e ultrajados na sociedade, no lugar onde nós moramos e em outros locais também. Eu, como corredora de rua, eu já fui muito maltratada em vários lugares, porque já fui em vários lugares, consegui bons resultados, mas com ultrajes e maltratados, porque o mundo jaz na questão do maligno. E muitas vezes as pessoas se vestem de boazinhas, né? Aquelas pessoas que são suas amigas, pessoas da sua família também, são aquelas que estão te maltratando, porque o mundo é essa falsidade, né? Nós vivemos no mundo de mentira e falsidade. E Paulo foi maltratado e ultrajado. Então, você vê que quem está em Deus, né, tem essa situação no mundo de ser essa experiência de ser, né, ser maltratado e ultrajado. Como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o evangelho em meio a grandes lutas. Então ele anunciou o evangelho em meio a grandes lutas. Então o evangelho verdadeiro, que não tem conchavos e não está sendo submetido à vontade dos grupos do mundo, né? Grupos sociais e facções e milícias e grupo de comerciantes, grupos econômicos, grupos políticos, né? Porque se você for fazer uma coisa toda assim calminho, você tem que, embaixo do púlpito, do altar ou da mente da pessoa, ter aquela reunião, tem aquilo tudo, você vai falar, tem que obedecer àquelas situações ali daquela localidade da sociedade. Agora, o evangelho verdadeiro, de Deus, a verdade, Jesus, ele é o caminho, a verdade. Então, Jesus, puro Jesus, o céu aberto, Jesus, a presença de Jesus verdadeira é em meio a grandes lutas. Essa é a grande verdade. Porque o mundo, né, Jesus, ele vai falar a verdade. E o dono do mundo é o pai da mentira. Então é o oposto de Jesus. Então a nossa exortação não se baseia no erro, na ambiguidade ou no desejo de enganar. O mundo tem esse desejo de enganar as pessoas. Você pode estar sendo enganado.
Você está no mundo, você pode estar sendo iludido, enganado. Falamos não para agradar os homens, mas a Deus. Então você percebe que tem muita gente na igreja que quer agradar os homens, quer agradar aquela pessoa que é rica, aquele político que também é o político do momento, aquele chefe daquele grupo social, aquela pessoa que está mandando. Então a pessoa faz o negócio, depois ela vai lá, "Haha, você gostou? Foi bonitinho? Vai me dar o like, a curtida? Vai sorrir para mim?" Então a pessoa está querendo agradar os homens, não a Deus, né? Nós temos que agradar sempre a Deus. É o principal. E aí a gente vai lutar, porque não vai ser agradável para muita gente que está no mundo. Deus que examina os nossos corações. Então ele sabe que essa falsidade toda, ele sabe, ele olha e fala, isso aí é falsidade. Bem sabeis que nunca usamos palavras de adulação, bajulação, ficar bajulando gente rica na igreja. Isso aí não é adulação. Tem muita gente que está na aduleta, adulação. É muito adulador, na gente na adulação na igreja, puxadores de saco, gente puxa saco. Você vê, né, aqueles políticos que já foi preso, né, como tinha gente puxando o saco dele, né, tudo puxa saco. Nem procedemos movidos por disfarçada ganância. Tem gente que tem ganância, né? A pessoa da família, mas a pessoa fala, eu sou da família. Aí só fica negócio de dinheiro. Quando morrer, como é que vai ser o dinheiro? Quem vai ficar com a casa? Eu vou ter metade dos bens é para mim, metade para você, e o dinheiro que está no banco é meu e o outro é seu. Eu vou cuidar do dinheiro. Quanto é que tem? Você tem quanto de dinheiro? Não sei o que, vai vender aquele bem, não sei o que. Então, gente, hoje a questão da fé, da família, dos relacionamentos humanos não fica na ganância. A ganância, o mal é a ganância que está no mundo. É a origem do mal. A cobiça. E também Deus é testemunha disso. E também não procuramos os elogios humanos. Quantas pessoas querem ser elogiadas, né? Só estão buscando ser elogiadas. Então, assim, eu sou bonita, eu sou isso, eu sou melhor que todo mundo, eu sou a mais. Todo mundo me dá atenção, estou cheia de amigos, então todo mundo quer ser elogiado. Tem que fazer para Deus. E também não procuramos elogio humanos, nem da parte de vós, nem de outros. Então a gente faz o que nós temos que fazer porque é o certo. Porque é aquilo que nós temos que fazer. E não temos que querer ficar recebendo likes, elogios e recompensas. Isso aí nós fizemos porque tínhamos que fazer. Nós temos com a consciência tranquila de ter cumprido a nossa missão. Embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade de apóstolos de Cristo, eu com muita ternura que vos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Quanta gente que está fazendo valer as suas autoridades no mundo. E Jesus não teve nada disso, ele veio ao mundo, mas não veio para prevalecer. Ele estava com as pessoas, né? Naquela situação ali, conversando, ensinando, sendo uma pessoa, né, mostrando o caminho. Não era dessa situação de eu sou melhor que você, acepção de pessoas. Jesus não está fazendo. Então, essa obra de acepção de pessoas é um engano. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho, mas a própria vida a tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus, que é o nosso Rei, Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus, ó glória. Gente maravilhosa, bonita e querida, vamos fazer a reflexão ou a leitura
da Santa Missa de hoje, a primeira leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses.